Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com Jesus e Maria, bom dia. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia, nós juntos com São José. Louvarmos e agradecermos a Deus por este dia, por essa semana que se inicia, né? Temos tanto a agradecer. Bom dia, Geralda. Bom dia, Amanda. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Elisete. Bom dia, meus irmãos. Que alegria, né? Que alegria podermos estarmos mais uma vez reunidos aqui junto com vocês. Uma alegria, né? Eu estou chegando de viagem. Ficamos aí uma semana descansando o corpo para voltar, né? Voltar aí com mais garra, com mais força, e às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário que a gente dê um descanso para o nosso corpo, assim como o Senhor nos oferece o descanso para a alma. É preciso que muitas vezes a gente pare, né? Pare um pouquinho para recarregar as energias, recarregar as forças, né? Para que a gente possa voltar com mais intensidade, com mais alegria, com mais disposição. E isso serve para tudo na nossa vida, né? Para tudo na nossa vida. Então, quando a gente estiver cansado, que a gente aprenda a descansar. Isso fisicamente quanto espiritualmente. Né? Fisicamente, a gente busca, então, um lugar tranquilo, né? Se afasta um pouquinho dos nossos afazeres. E espiritualmente, a gente deve buscar sempre a Deus, em primeiro lugar. Aliás, antes mesmo de descansar o corpo, né, devemos buscar descansar o nosso espiritual sempre em Deus. Porque é o Senhor que vem programando tudo na nossa vida, né? O Senhor, Ele vem planejando tudo, Ele sabe de tudo desde o dia em que nós somos pensados por Ele. Antes mesmo de existirmos no ventre das nossas mães, o Senhor já tinha pensado toda a nossa vida e a gente esquece, né? A gente esquece de buscar em Deus essa força, a gente esquece de buscar em Deus esse revigorar das forças, né? E muitas das vezes a gente se encontra abatido, cansado, estressado, né? E o que a gente precisa é somente buscar o colo de nosso Senhor Jesus Cristo e ali repousar, né? Para que Ele nos abasteça, para que Ele seja a nossa força, para que Ele seja a nossa fortaleza, para que a gente possa enfrentar tudo aquilo que vier. Porque o Senhor não dá nem para mim, nem para você algo a mais do que aquilo que a gente pode suportar. Então eu não sei qual que é a situação que você vive hoje, mas tenha certeza que temos um Deus tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso, que nos espera, que nos abraça, que nos quer firmes e fortes, né? Para enfrentar tudo aquilo que venha de adversidade, tudo aquilo que venha, né, contra aquilo que nós planejamos, não é mesmo? Então, que a gente possa sempre buscar em Deus, né? Estamos aqui buscando em Deus essa força, amém? Então, bom dia, Ariane, bom dia, Simone, bom dia, Claudemir, sejam todos muito bem-vindos. Então, nós vamos iniciar clamando sobre nós a Santíssima Trindade, né? Invocando sobre nós, pedindo que o Espírito Santo venha nos encher, nos preencher todos os vazios da nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo.
nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Meu irmão, minha irmã, eu vou pedir então agora nesse momento, né, aquele pedidinho básico para vocês, o nosso pedido de todos os dias, para que você possa ir compartilhando dessa live. Envie para todos os teus amigos, envie para os teus contatos, né? Manda lá no WhatsApp. É possível que muitas pessoas nesse horário, né, não consigam entrar, mas durante o dia elas vão vendo, vão assistindo, né? Então, colabore com a nossa missão, colabore com o Evangelho, colabore com a Palavra de Deus e seja você também, né, um canal da graça na vida dos teus irmãos. Amém? Então, curta, compartilhe, né, encaminhe, clica aqui nesse aviãozinho ali e vai mandando para todos os teus contatos. Hoje, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorai as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorrereis mares e terras para fazer um prosélito, e quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno 2 vezes pior do que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo templo, isto não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje a palavra de Deus, né? Ela vem assim de uma forma bem ríspida para aqueles que, como na própria palavra, né? Diz, fingidos. Fingindo fazer longas orações, por isso sereis castigados com maior rigor. Meu irmão, minha irmã, então hoje o Evangelho vem colocar para nós, né? Ele vem falando sobre a hipocrisia, vem falando sobre nós, para nós, né? Tudo aquilo que muitas das vezes, né? A gente é esse fariseu, a gente é esses escribas aqui. Porque a gente se acha tão esperto, tão inteligente, que a gente se coloca até mesmo acima, né? A nossa soberba, ela se coloca acima, né? Do nosso Senhor Jesus. Só que quando a gente vive de aparências, é essa a palavra, né? Hoje o Evangelho vem falar para nós, de todas as pessoas, de mim e de você, né? Que vivemos de aparências, que vivemos mascarados. E aqui no finalzinho, né, do Evangelho, Jesus vem, no caso, para desmascararmos, ou para nos situarmos, né, daquilo que estamos fazendo. Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura mesmo tempo por aquele que nele habita. Meu irmão, minha irmã, é muito fácil, né? É muito fácil você falar. A gente fala, mas muitas das vezes, ou sempre, né? Sempre. Principalmente dentro da nossa casa. Falar é pouco. É muito pouco. Você saber, você conhecer, você ter um entendimento. Quando falamos aqui dos fariseus, né? Escribas e fariseus, nós falamos das pessoas que talvez eram as mais inteligentes do tempo de Jesus. Mas eles falavam, eles eram ricos de conhecimento, né? Mas eles não colocavam em prática, né? Eles não colocavam em prática. Eles seguiam, eles não seguiam, né? Mas eles andavam atrás de Jesus para poder apontar a Jesus, para poder ver colocando sempre, né? Tentando mesmo, né? Colocar Jesus sempre em xeque, vamos dizer assim, né? Mas o fato deles estarem andando com Jesus não quer dizer que eles estavam com Jesus. Então, muitos de nós, muitas vezes, estou andando com Jesus, mas eu não estou com Jesus. E aí existe uma grande diferença, né? Eu posso estar na igreja, eu posso ter sido criada dentro da igreja, desde bebê, né? De bebê eu tava lá na missa, eu tava lá dormindo lá no canto lá do retiro, eu tava lá. Eu posso ter sido criada dentro da igreja, mas isso não faz de mim uma pessoa que esteja com Jesus. Né? Vocês entendem a diferença que há entre estar e ser de Jesus? E hoje o Evangelho vem nos trazer isso. Né? Quantas vezes aqui no Evangelho? 3, 4 vezes Jesus fala cegos. Porque essa falsa santidade que nós vamos criando em nós, né? Essa falsa santidade que eu vou criando em mim porque eu já tô
convertida, porque eu já cresci na igreja, porque eu conheço, porque eu li, porque eu fiz 50 retiros. Essa falsa santidade nos faz cegos para o reino de Deus. E nos afasta do reino de Deus. E quantas vezes, né, meus irmãos? Quantas vezes eu me afasto do reino de Deus e afasto aqueles que estão ao meu redor. Os escribas e os fariseus, eles percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando conseguis fazer dele um filho do inferno, 2 vezes pior do que vós mesmos. Hoje talvez seja a pior fase, né? Talvez seja assim a pior fase que nós vivemos sobre isso aqui, ó. Quantas pessoas, quantos de nós, eu mesma, quantas vezes, né? Estou indo, estou levando, estou pregando, mas não é sobre a ação do Espírito Santo. Então isso, meus irmãos, quando eu não uso, quando eu não sou instrumento, quando eu não sou usada pelo Espírito Santo, eu formo isso aqui, ó, filhos do inferno, 2 vezes pior do que eu. Porque eu quero impor a minha religião. Porque eu quero impor aquilo que para mim, cabe a mim, aquilo que eu acredito. E a gente abre a internet hoje, a gente, né? É muita gente falando, sem nada da ação do Espírito Santo. Pregando somente sobre isso aqui, ó. Sobre o que Deus pode nos dar. Nós estamos virando uma geração, né, de pessoas que só buscam aquilo que Deus pode nos dar. Nós só buscamos a Deus quando precisamos de alguma coisa, a gente só busca a Deus quando precisa de alguma coisa. Mas a gente não busca a Deus por aquilo que Ele é. Que Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso amor, Ele é o nosso exemplo. Não é mesmo? Ai de vós, guias cegos. Meu irmão, minha irmã, quantas histórias, né, que a gente vê. A gente escuta tanta história de pessoas que estão levando a palavra de Deus, pessoas que estão falando de Jesus, né? Mas que dentro da sua própria casa não consegue seguir os exemplos de Deus. Então eu prego para casais, né? E eu prego aquelas coisas, palavras lindas. Mas dentro de casa eu sou, né? Eu sou mal educado, eu sou ríspido, eu não tenho paciência. Então adianta. Qual é o maior? Insensatos e cegos, qual é o maior? O ouro do templo que santifica, ou o templo que santifica o ouro? Então, meus irmãos, nós temos buscado muito isso, né? Somente a recompensa. Somente a recompensa. E estamos esquecendo que aquilo que santifica, aquilo que nos dá a recompensa é muito mais importante. Então, meu irmão, é muito mais importante que dentro da minha casa eu viva uma vida digna com aqueles que moram comigo. É muito mais importante, é muito maior que eu sirva primeiro os da minha casa, para depois eu sair pregar fora, para depois eu poder sair e falar daquilo que o Senhor pode fazer. Porque muito mais do que falar é mostrar com o nosso testemunho. Né? É mostrar com o meu testemunho, com o testemunho da minha vida, aquilo que Deus pode fazer na minha vida se eu for fiel a Deus.
se eu for fiel à Escritura. Mas o que a gente vê ultimamente, né? E muitas vezes a gente mesmo acaba vivendo esse tipo de situação. Quanto mais a gente vai para a igreja, quanto mais a gente está lá, né? Vai assumindo aqui uma coisa, vai assumindo outra coisa ali. Quando você vê, você nem vive mais dentro da tua casa. Você vive só da igreja. Só para a igreja, só dentro da igreja. Né? E aqui também eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, né? Porque a gente deve servir a igreja. Viemos também para isso. Né? Mas buscando tudo isso, às vezes lá fora, a gente se mostra pessoas tão dispostas, tão disponíveis, né? Mas dentro da nossa casa. Aquele que chora, aquele que está lá depressivo, esse eu não consigo enxergar. Esse eu não consigo ver. Porque a gente vai se cegando. A gente vai ficando cego. Porque o ouro vai brilhando mais do que qualquer outra coisa. Né? O status vai brilhando mais do que qualquer coisa. A disponibilidade vai brilhando mais do que qualquer coisa. De nada adianta você estar disponível para os outros 24 horas por dia, né? Se você não tem o tempo de sentar com o teu marido, com a tua esposa e tomar um chimarrão, ter uma conversa boa, se você não tem o tempo para você sentar com o teu filho, para você escutar o teu filho, de nada adianta. Você perder a tua família dentro da tua casa, que foi algo que é o teu primeiro ministério, né? Teu primeiro ministério é a tua família. Então, de nada adianta. Se lá fora, né, você viver uma vida falsa, uma vida mascarada, porque a minha família é perfeita, porque nós não temos problemas, porque a gente reza, porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo, mas da porta para dentro, né? Da porta para dentro, a gente consegue transformar a nossa casa num inferno. Então hoje o Senhor vem dizer para mim que para os outros eu posso mentir. Para os outros eu posso ser aquilo que eu não sou. Mas para Deus não tem como. Para Deus você não pode mentir, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece a minha reta intenção. Deus conhece aquilo ao qual eu dou maior valor. Né? Deus sabe o que é que eu estou visando fazendo as coisas que eu faço. Então, meus irmãos, preciso ter muito cuidado, né? É preciso ter muito cuidado. Porque a gente vai se perdendo. Se a gente não ter uma base, se a gente não ter uma base de oração, se a gente não buscar a Deus, se a gente não adorar, se a gente não tiver essa intimidade com Deus, a gente vai se cegando, a gente vai se perdendo. E a gente vai perdendo as pessoas que a gente ama, a gente vai perdendo tudo aquilo que o Senhor confiou para nós. Porque muitas das vezes, né? Muitas das vezes a gente está tão cercado, tão rodeado de pessoas, a gente vive, né? Um turbilhão de sentimentos diariamente, de emoções diariamente, a gente convive com muita gente diariamente. Mas da porta para dentro, muitas das vezes a gente é tão solitário. Porque a gente fica vivendo a vida do outro. A gente fica olhando para o outro. E esquece de cuidar da nossa vida. Esquece de cuidar daquilo que Deus confiou para mim. Então, meus irmãos,
que é maior? O que é maior para mim hoje? Que tipo de vida que eu estou levando hoje? Essa que é a pergunta que o Senhor vem fazer para nós. Será que nós estamos querendo colocar, impor as nossas regras, impor o nosso Deus? Aquele Deus da prosperidade, aquele Deus que nos dá tudo, aquele Deus bonzinho, queridinho, só esse lado? Ou será que a gente realmente está vivendo o Evangelho? Que junto com o Evangelho vem a cruz, que junto com o Evangelho vem as provações, que junto do Evangelho vem aquele Deus que conhece a nossa intenção e que um dia vai nos cobrar dos nossos feitos aqui, né? Então que a gente possa tirar, meus irmãos, essas máscaras que a gente vai adquirindo, que a gente vai construindo, né? Durante o tempo, durante a nossa caminhada. E que a nossa falsa santidade, não nos segue de encontrar a luz de Cristo, de encontrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, se eu não sigo a Jesus pela palavra, eu tô aqui falando com vocês, estou aqui conversando com vocês, né, tentando explicar um pouquinho, experimentando, colocando para vocês aqui um pouquinho daquilo que eu entendo sobre o Evangelho. Mas você pode ter outra visão, né? Você pode entender esse Evangelho aqui de uma forma totalmente diferente. Então, é por isso que a gente precisa conhecer a Escritura. Porque hoje o Senhor fala comigo de um jeito, mas Ele pode falar com você de outro jeito. Né? Então, meus irmãos, conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Para que a gente não caia, né, nos contos dos guias. Desses guias, que tem tantos guias, né? Hoje você abre um Instagram, o que você mais vê são pessoas falando, e fala aqui, fala lá, e fala. Mas só que se eu não tiver o conhecimento da palavra de Deus, não dá certo. Não dá certo. Porque aí eu vou entender as coisas distorcidas. Porque a maioria das pessoas que estão, né, aí, e principalmente, meus irmãos, tem que tomar muito cuidado, né? Essas pessoas que chegam hoje, chegaram ontem, né, na internet, e de repente, dá aquele estouro. Cuidado. Porque o mundo, né, o mundo oferece tanta coisa. Mas a gente não pode esquecer que nós não somos deste mundo. Que aquilo que brilha aos nossos olhos, né? Tantas pessoas que a gente vê, muitas vezes eu mesma, que a gente vai, né, vivendo, vai fazendo e vai indo e vai levando, mas outras coisas acabam se sobressaindo. E quando a gente vê, a gente está no grupo de oração, a gente vai para retiro todo final de semana, a gente prega, a gente lê a Bíblia, a gente vai lá no Instagram, né, e coloca todo dia o nosso versículozinho lá do dia. Mas estamos alimentando dentro de nós um egoísmo, uma soberba. Estamos mais mesquinhos do que nunca. Estamos mais gananciosos do que nunca. E a gente vai se perdendo. Mas é preciso que a gente olhe para dentro de nós, né? Para dentro de nós.
peça para Deus hoje, peça para Jesus, para que Ele venha clarear as nossas cegueiras, né? As nossas cegueiras espirituais, aquilo que vem tirando nós do caminho, da verdade e da vida que é Jesus. Que o Senhor venha iluminando, né, a nossa inteligência, o nosso discernimento. A gente precisa, meus irmãos, ter discernimento para ver o que é bom e o que não é bom. Porque o que é certo e o que é errado a gente sabe. Mas às vezes a gente está cego. Que a gente não consegue enxergar. E muitas das vezes ainda quando a gente é alertado, né, a gente ainda se ofende. Se ofende. Porque no mundo em que vivemos hoje em dia, né, você não pode nem falar muito, porque tudo ofende. Tudo ofende. Estamos todos muito ofendidinhos, estamos todos muito dodóizinhos, estamos todos muito, né, papinha, mamão com açúcar. E aí a gente vira aqueles bajuladores, aquelas pessoas totalmente feridas, que não quer se curar, que não quer mudar, que não quer tirar a cegueira, né? E vira essas pessoas infernais, infernizantes e que querem, né? Assim como os escribas e fariseus, levar todo mundo que está do nosso lado junto com a gente pro mesmo caminho. Então, meus irmãos, ser de Jesus, né? E não somente estar com Jesus, andar com Jesus, mas não deixar que Jesus entre dentro do meu coração, que Ele amoleça tudo aquilo que precisa ser amolecido. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente vai endurecendo o nosso coração, né? A gente vai endurecendo o nosso coração. Então, meus irmãos, que hoje a gente possa tirar, né, a máscara da hipocrisia e assumir sim o nosso erro, assumir as nossas fraquezas, assumir que não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, muito pelo contrário, eu tenho muito que melhorar, mas muito mesmo, sabe? E é só você tirar uns dias de férias para você parar e pensar o quanto que você ainda precisa melhorar, sabe? Silenciar, ouvir a Deus, silenciar e ouvir a Deus e buscar na palavra aquilo que ninguém mais pode me dar. Muitas vezes a gente fica ali, né? Eu sempre me lembro do Moisés Rocha, que ele diz, e não que ele não tenha que fazer, né, gente, pelo amor de Deus, mas tem gente que é uma vida inteira pedindo a mesma coisa. Então Moisés Rocha, ele sempre diz, né, que a gente fica enchendo os bolsos dos pregadores de papelzinho, mas a gente mesmo não reza pelas causas que nós precisamos. Então, uma vida inteira vivendo aquela mesmice, vivendo aquele mimimi, aquela reclamação, a vida inteira, né, batendo cabeça e não aprende. Porque vive uma máscara. Porque é hipócrita, porque faz como os fariseus e os escribas, que eram muito inteligentes, né? Intelectualmente eles eram muito inteligentes, mas eles não conheciam a verdade que liberta. Eles não aceitavam, é diferente, né? É diferente. Eles não aceitavam a verdade que liberta. Então, que a gente possa refletir hoje sobre as máscaras, né, que nós estamos usando lá fora, mas que muitas vezes dentro da nossa casa a gente não consegue pôr em prática, né? Olhamos para Maria, a docilidade de Maria dentro da casa.
E às vezes, né, quantos casais aí ficam semanas sem se conversar por causa de uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. E ficam semanas, né, sem se conversar. Então, meus irmãos, que a nossa cegueira espiritual hoje, né, que São José venha interceder por nós, nas nossas cegueiras, mas que principalmente a gente possa abrir o nosso coração para aquilo que verdadeiramente é a riqueza, para aquilo que verdadeiramente é maior, que é o amor de Deus, que é os ensinamentos de Deus, que é aquilo que o Senhor deixou para nós. Então, às vezes a gente se agarra a pessoas, a gente se agarra às pessoas, e muitas das vezes aquela pessoa não tem o Espírito Santo, ou não age pela ação do Espírito Santo. Então, que a gente possa rezar, né? Rezar e pedir para que Deus coloque também na nossa vida pessoas santas, pessoas que são instrumento de Deus, pessoas que são cheias do Espírito Santo, para que a gente não se desvie do caminho. Que a gente não se desvie do caminho, para que a nossa cegueira não nos impeça de chegar, né, ao coração de Jesus. Vamos colocando então as nossas intenções, vamos trazendo no nosso coração todas aquelas pessoas que nos pedem, né, das nossas orações, por todas as pessoas que estão nos hospitais, que procuram por um emprego, por todas as pessoas que hoje estão cegas espiritualmente, por todas aquelas que hoje vivem, né, de máscaras, que vivem da hipocrisia, que somente falam de Jesus, mas que nunca tiveram uma experiência com Deus. E no primeiro mistério, nós contemplamos a aparição do anjo do Senhor em sonhos a São José. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, das vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no segundo mistério contemplamos no presépio de Belém, Jesus e Maria adoram o Filho de Deus. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no terceiro mistério contemplamos a fuga para o Egito. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quarto mistério contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo por São José e Maria Santíssima. São José, valei-me. 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 Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, acaso o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. E no quinto mistério,
contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo por São José e Maria Santíssima. São José, valei-me. 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 Ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam minha luz, meus guias, proteção e defesa, amparo e fortaleza, em todos os meus trabalhos, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, ó glorioso São José, que me alcanceis a graça que desejo. Falai em meu favor, advogai a minha causa, no céu e na terra. Alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e de Maria. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Louvado seja Deus pelo teu sim. Louvado seja Deus, né, pela tua vida, pela minha vida. Louvado seja Deus por tudo aquilo, né, que nos acontece e que abre a nossa visão, que abre a nossa mente, que abre o nosso coração, para que a ação do Espírito Santo possa acontecer em nós, em mim e em você. Louvado seja Deus. E eu vou pedir então para que vocês possam compartilhar essa live, né? Envie, meus irmãos, nos ajude a evangelizar, nos ajude a levar a palavra de Deus. E peço também para que vocês já possam entrando, né, aqui na página do Instagram, venham, entrem ali, busquem o postzinho ali, é um dos primeiros que está salvo, e façam sua inscrição para o nosso Quem como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus, né? Então, meus irmãos, vai ser um encontro extraordinário, muitos milagres, muitos prodígios, né? Porque aonde a gente se reúne, né? Onde dois ou mais se reúnem, o Senhor mesmo diz, eu estarei no meio de vocês. Então, venha participar junto com nós, venha fazer parte deste dia, né? Deste dia de graça, desse dia onde o Espírito Santo vai agir profundamente na vida de cada um de vocês. Naquele pedido, naquele desejo, né, que você traz no teu coração, aquela cura que você busca, né? É esse o dia. É esse o dia de você vir clamar junto com nós as bênçãos e as graças do céu. Amém? Dia 28 de setembro, está aí. Está aí. Não deixe para a última hora, né? Não deixe para a última hora. Faça a tua inscrição. Venha viver esse dia junto com nós. Amém? E nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela tua presença. Louvado seja Deus pelo teu sim. E nós nos encontraremos amanhã novamente, 6h45, junto com o nosso glorioso São José. Tenhamos todos uma santa semana e que Deus nos abençoe.